Inscreva-se no canal e apoie esse projeto. apoia.se/Cosmos Audiolivros e tenha acesso a todo o nosso conteúdo em MP3. Links na descrição. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. E seguiu uma grande multidão, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Subiu, pois, Jesus ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. A Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: "Onde compraremos pão para estes comerem?" Mas dizia isso para o experimentar, pois ele bem sabia o que ia fazer. E respondeu-lhe Felipe: 200 denários de pão não lhes bastam, para que cada um receba um pouco. Ao que lhe disse um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro: "Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos?" E disse Jesus: "Fazei reclinar-se o povo." Ora, naquele lugar havia muita relva. Reclinaram-se ali, pois os homens em número de quase 5.000. Jesus então tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos que estavam reclinados, e de igual modo os peixes quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: "Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca." Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o sinal que Jesus operara, diziam: "Este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo." Percebendo, pois, Jesus que estavam prestes a vir e levá-lo à força para o fazerem rei, tornou a retirar-se para o monte, ele sozinho. Ao cair da tarde, desceram os seus discípulos ao mar, e entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. Enquanto isso, escurecera e Jesus ainda não tinha vindo ter com eles. Ademais, o mar se empolava porque soprava forte vento. Tendo, pois, remado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e ficaram atemorizados. Mas ele lhes disse: "Sou eu, não temais." Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. No dia seguinte, a multidão que ficara no outro lado do mar, sabendo que não houvera ali senão um barquinho e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, mas que eles tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos haviam chegado a Tiberíades, para perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viram que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum, em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, perguntaram-lhe: "Rabi, quando chegaste aqui?" E respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que me buscais, não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, pois neste Deus Pai imprimiu o seu selo. Perguntaram-lhe, pois: "Que havemos de fazer para praticarmos as obras de Deus?" E Jesus lhes respondeu: "A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou." Perguntaram-lhe então: "Que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e te creiamos? Que operas tu? Nossos pais comeram um maná no deserto, como está escrito: do céu deu-lhes pão a comer." E respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá um verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: "Senhor, dá-nos sempre desse pão." E declarou-lhes Jesus: "Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, de modo algum terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede.
Mas como já vos disse, vós me tendes visto e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos aqueles que me deu, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E perguntavam, não é Jesus o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz agora, desci do céu? E respondeu-lhes Jesus, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus, porquanto todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, senão aquele que é vindo de Deus. Só ele tem visto o Pai. Em verdade vos digo, aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos a sua carne a comer? E disse-lhes Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Essas coisas falou Jesus enquanto ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas sabendo Jesus em si mesmo que lhe murmuravam disto os seus discípulos, lhes disse, isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica a carne, para nada que vivifica. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espíritos e são vida. Mas alguns de vós que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E continuou. Por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se pelo Pai lhe não for concedido. Por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andaram mais com ele. Perguntou então Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? E respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós já temos crido e bem sabemos que tu és o Santo Deus. E respondeu-lhes Jesus, não vos escolhi a vós os 12? Contudo, um de vós é o diabo. Referia-se a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era ele o que havia de entregar, sendo um dos 12. Inscreva-se no canal, dê o seu joinha, compartilhe e apoie esse projeto. apoia.se/Cosmos Audiolivro.